Bom, gente, esse é um dos nossos primeiros vídeos. Ainda não decidi ao certo se vai ser lançado como o primeiro vídeo, segundo, mas o certo é que no nosso encontro de hoje nós iremos começar, certo? Nós iremos começar a tratar sobre um pouco da história da sociologia. Vamos tratar sobre os três teóricos clássicos, certo? Não no vídeo de hoje nós vamos tratar especificamente sobre Émile Durkheim e vamos tentar entender como, por que surge a sociologia, certo? Bom, a gente tem que partir do pressuposto de que a sociologia ela não surge com Émile Durkheim, certo? Émile Durkheim é apenas o cara que transforma a sociologia em uma ciência, que ele vai criar os primeiros métodos, certo? Da sociologia. Não é à toa que uma das principais obras, e talvez a principal obra de Émile Durkheim, seja As Regras do Método Sociológico, certo? Onde ele vai discorrer qual é o objeto de estudo da sociologia e quais os métodos. Então, Rafael, quer dizer que a sociologia ela já existia antes mesmo do lançamento ou publicação da obra As Regras do Método Sociológico? Bom, de uma certa maneira, sim. Já que antes de Durkheim lançar essa obra, o próprio Augusto Comte, certo? O próprio Augusto Comte ele já havia cunhado o termo e as bases para o surgimento da sociologia, certo? Só que o Comte ele vai chamar a sociologia de física social, ele vai estar fazendo alguns estudos sobre a estática social, sobre a dinâmica social, certo? Mas isso a gente pode ver em um outro vídeo. Bom, mas a questão é, primeiro, quem era Durkheim, certo? Durkheim era um estudioso francês, certo? Que viveu entre 1858 a 1917. Mas enfim, Durkheim ele cria, né, essa obra, As Regras do Método Sociológico, e vale lembrar que ele era positivista, ele estava sendo influenciado pela filosofia kantiana, certo? Então, vocês vão conseguir perceber isso de uma maneira bem mais clara à medida que eu for apresentando as principais ideias de Durkheim, certo? Mas vamos lá. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui sobre as regras do método sociológico e da obra de Durkheim é a ideia de fato social. Fato social, para Durkheim, seria o objeto de estudo da sociologia. Seria aquilo que essa ciência, essa nova ciência que estava surgindo nesse momento, iria estudar. Mas o que é o fato social? Bom, o fato social é aquilo que não é biológico. Se a gente pudesse resumir em uma frase, certo? O fato social é basicamente, certo? A grosso modo mesmo, aquilo que não é biológico no ser humano, certo? Tudo aquilo que eu aprendo em sociedade, tudo aquilo que o meio me influencia, tudo aquilo que não é apenas individual meu e biológico meu, isso é fato social. Bom, então a gente tem três características dos fatos sociais. Primeiro, os fatos sociais, eles são gerais, certo? Lembre-se disso, os fatos sociais são gerais e, portanto, não são de um único indivíduo, certo? Não são de um único indivíduo, eles acometem todo um grupo, certo? Segundo, eles são externos ao indivíduo e, portanto, não é como, por exemplo, as minhas necessidades biológicas, certo? É tudo aquilo que está fora de mim e entra depois de mim, aquilo que vem de fora para dentro, certo? Social, aquilo que é social e vem de fora para dentro. E os fatos sociais, eles também são coercitivos. Eu gosto mais dessa palavra, né? Coerção. Mas o que é algo coercitivo? É aquilo que você faz sem racionalizar sobre, aquilo que você faz quase que inconscientemente ou quase inconscientemente. Como, por exemplo, por que nós vestimos roupas,
num país tão quente como o Brasil, certo? Por que que nós vamos para a escola? Por que que temos que... por que que somos obrigados a estudar determinadas línguas, certo? Em detrimento de outras. Por que que nós temos que aprender o inglês e não o espanhol, já que o Brasil ele é todo cercado de falantes de espanhol, certo? E não de falantes de inglês, não desmerecendo a língua inglesa, né? Pelo contrário, eu também vejo necessidade, haja vista o amplo leque de produções científicas feitas no inglês. Mas enfim, é aquilo que você não escolhe conscientemente, racionalizando sobre, certo? Isso é coerção social, você é coagido a fazer aquilo, certo? Deu para entender? Então lembre-se sempre dessas 3 características de fatos sociais. Eles são coercitivos, exteriores e generalizados, ou seja, são gerais, certo? Então vamos lá. Tem um outro conceito muito legal do Durkheim que nós vamos ver muito provavelmente em um outro vídeo, que é o conceito de solidariedade, certo? Nós vamos ver lá solidariedade mecânica, orgânica, certo? E vamos ver quais as diferenças entre elas e vamos ver também um pouquinho sobre a questão do suicídio em Durkheim, ok? Então, agradeço até agora, não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e fortalece aí, divulga o vídeo para os seus colegas que estão estudando aí para concurso, estão estudando para uma prova aí de sociologia, certo? Não esquece de compartilhar e deixa o like aí para ajudar a gente. Valeu!